Bom, há algum tempo eu fiz aqui no canal um vídeo no qual eu indicava 13 autores e autoras que eu acho que deveriam ser mais conhecidos. As pessoas, pelo visto, gostaram daquele vídeo, então resolvi já fazer o volume 2 dentro dessa trilogia. Lembrando sempre, nessa série dos 13 vídeos, né, dos 13 itens, quer dizer, não necessariamente o item que está em primeiro lugar é melhor do que os outros, ou o que está em 13º é pior do que os outros. É sempre muito importante dizer isso. Essa ordem que eu coloco aqui, os livros, é na ordem que eu vou me lembrando dos textos, ou nesse caso aqui, dos autores. Então esse vídeo vai funcionar muito parecido com o anterior. Então quer dizer, eu selecionei aqui alguns textos desses autores, e aí eu vou falar um pouquinho dos textos, mas também vou falar um pouquinho da biografia desses 13 autores escolhidos. Ocupando, então, o 13º lugar nessa minha lista, sem mais delongas, está um escritor que nasceu no Rio de Janeiro em 1863 e faleceu também no Rio de Janeiro em 1911. Eu estou falando do Gonzaga Duque. Ele foi um dos poucos representantes da prosa simbolista aqui no Brasil, porque por aqui o simbolismo ele floresceu mais, e eu diria até que ele floresceu melhor no campo da poesia do que na prosa, mas ainda assim o Gonzaga Duque é um dos poucos representantes dessa estética na prosa brasileira. E além disso, a obra desse autor tem um forte pendor decadentista, o que acaba em alguns momentos resvalando em narrativas que beiram ali o penumbroso, apontando até mesmo ali para algo sobrenatural que está acontecendo com os personagens. Talvez o Gonzaga Duque seja o autor mais difícil dessa lista, até porque, como disse lá o Alfredo Bozzi sobre ele na História Concisa da Literatura Brasileira, o Gonzaga Duque era um autor verborrágico demais, né? Ele escreveu um romance, mas eu vou indicar aqui para vocês um conto chamado Ciúme Póstumo, que foi publicado póstumamente em 1914, neste livro intitulado Horto de Mágoas. Estou indicando esse texto em específico porque esse livro ele foi reeditado agora em 2023, a partir de uma parceria entre a editora Ex Machina e a editora O Grifo. Então, um livro que está mais fácil de ser encontrado. Nesse conto, chamado Ciúme Póstumo, nós acompanhamos uma conversa entre amigos, que é uma coisa muito frequente na literatura do século XIX, né, que os contos comecem exatamente desse jeito. O Machado de Assis tem vários contos que começam assim. E em dado momento, um desses amigos, no caso o narrador, pega uma flor e ele percebe que essa flor parece estar viva na mão dele. E mais, porque a flor se mexe, a flor ela solta um barulho que parece um gemido, enfim. E mais, ele percebe também, esse narrador percebe também, que essa flor ela só está viva enquanto está na mão dele. Porque chega um momento em que outra pessoa pega a flor e a flor fica ali normal, né? E aparentemente isso se deve ao fato de que no passado esse narrador teve ali uma relação amorosa que não teve um bom termo, digamos assim, né? E aí eu vou ler um trecho que está na página 41 dessa minha edição, só para que você perceba como é um pouco do estilo do autor, né? E aí você vai perceber essa verborragia dele, né? Então, esse trecho da página 41 diz o seguinte: é curioso isto. Esta flor queixa-se ou segreda-me o que quer que seja. Fanny, uma felina rapariga cultivada pela existência dissipadora de 10 anos da Europa, nossa companheira na restrita e ignorada elite de Raul, que exemplarizava ao seu sexo a independência espiritual sem as preocupações sensualizantes da feminilidade, tomou-a sempre viva para, por si própria, constatar a observação. A flor, porém, insensibilizou-se. Enfim, então, fica aqui em 13º lugar o Gonzaga Duque, com esse seu Ciúme Póstumo. Em 12º lugar,
eu coloquei aqui uma autora chamada Ercília Nogueira Cobra. Ela nasceu no interior de São Paulo em 1891. E ela teve uma vida tão conturbada que não se tem notícia de quando foi que ela morreu. Isso porque a Ercília ela sempre foi muito crítica à sociedade da época em que vivia e principalmente ela nunca se furtou a tocar em temas que eram tabu para aquela época, como por exemplo, dentre várias outras coisas, a virgindade imposta às mulheres e o tema da prostituição. Por isso, essa autora foi muito perseguida e chegou a ser até mesmo presa e torturada durante uma época de sua vida, o que torna esse desaparecimento dela bastante suspeito, para dizer o mínimo. Em 1924, a Ercília publicou um manifesto chamado Virgindade Anti-Higiênica, que, como o título sugere, aborda questões delicadas, como, por exemplo, as questões que eu já citei. Mas o livro que eu vou indicar aqui para vocês é o Virgindade Inútil, que foi publicado em 1927, ou seja, 3 anos depois daquele primeiro livro. Ao contrário do anterior, esse livro é, na verdade, um romance que acompanha a protagonista, que é a Cláudia, uma mulher que vive em um país chamado Bocolândia e que acaba tendo que se prostituir depois de se ver legalmente convertida à maioridade, mas sem ter nenhum tipo de preparo profissional. E a partir de então, o romance expõe de um jeito bastante irônico várias das ideias presentes lá no Virgindade Anti-Higiênica, e com isso o livro vai também aos poucos revelando as várias hipocrisias ali dessa sociedade de Bocolândia, né? Esse livro ele foi publicado recentemente pela editora Carambaia. Então, assim, é claro, tem alguns casos aqui em que talvez seja um pouco mais difícil de encontrar os textos dos autores, mas eu sempre procurei aqui autores que são desconhecidos, mas que têm alguma republicação recente para você poder encontrar esses livros com alguma facilidade. Então, essa edição que eu tenho em mãos foi publicada há algum tempo pela editora Carambaia, e o trecho que eu vou ler aqui para vocês está na página 65. Ele diz o seguinte: segundo os velhos moralistas gagás, os bordéis constituíam o único meio de livrar da concupiscência feroz do macho solteiro a jovem, dito inocente, e a mulher casada. Mas raras vezes Cláudia via nos bordéis homens solteiros. Ao contrário, o que ali pululavam eram os casados. O solteiro não é tão tolo para pagar mulheres quando, sendo ainda jovem, possui bastante encanto para seduzir meninas pobres e mulheres casadas. A menina pobre, seduzida e abandonada, vai alimentar o bordel, para que mulheres ricas e bem dotadas fiquem ilesas no seu pedestal de virtude aparente. A moral dos moralistas velhos e impotentes que não comem mais carne porque lhes faltam os dentes. É um trecho muito interessante que traduz muito dessa ironia e dessa acidez muito presente aqui em todo o livro. Essa minha edição que eu tenho em mãos, ela tem menos de 200 páginas, mas o texto em si, ele tem 106. Então é um texto curto. E depois existe aqui um perfil biográfico muito interessante da autora, então vale muito a pena você ler aqui esse Virgindade Inútil. Em 11º lugar, eu coloquei uma autora chamada Chrysanthème, que é, na verdade, o pseudônimo da Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Vasconcelos, que foi uma escritora nascida no Rio de Janeiro em 1869 e falecida naquela mesma cidade em 1948. Como só ia acontecer na história da nossa literatura, além de escritora, a Chrysanthème, ou a Cecília, enfim, também foi jornalista, e ela usava o espaço do jornal para tratar de temas ligados aos direitos da mulher, né? Além disso, ela era uma cronista muito importante desde que ela começou a se dedicar à literatura, ainda na primeira década do século passado, e o romance dela, que eu vou indicar, foi publicado
Foi republicado, na verdade, há algum tempo também pela editora Carambaia, mas a primeira publicação dele data de 1922. Esse romance em questão intitula-se Enervadas, que eu tenho aqui nessa republicação também pela Carambaia. Mas essa data original de publicação do livro, né, em 1922, não deve ser ignorada, porque afinal de contas, 1922 também foi o ano da explosão modernista da nossa literatura e na arte de maneira geral. E o problema é que a Chrysanthème, ela sempre esteve envolvida com publicações muito críticas aos modernistas, até por conta de um certo bairrismo entre Rio, de onde ela era, e São Paulo, de onde eram os grandes nomes do nosso modernismo, né? Aliás, hoje em dia esse bairrismo ele ainda existe, mas ele já está mais bem resolvido, né, a julgar pela recepção de alguns textos que saíram agora na comemoração do centenário da Semana de 22. Mas na época esse bairrismo era motivo de brigas muito acirradas. E como a nossa crítica literária acabou, de certa maneira, privilegiando todo o movimento modernista, aqueles que não se adequavam ao modernismo eram chamados invariavelmente de pré-modernos, e por outro lado, aqueles que se opuseram ao movimento modernista foram também, em sua grande maioria, esquecidos pelo cânone. E aí, se você pensa na Chrysanthème, existe um outro porém também, que é o fato dela ser uma mulher, né? Mas independente disso tudo, o romance, aqui o Enervadas, ele tem como protagonista a Lúcia, que decide narrar a própria história depois de receber um diagnóstico meio suspeito, né? Ela é chamada de enervada pelo médico, e aí ela fica se perguntando o que diabos é ser uma enervada, ao mesmo tempo em que ela percebe que se ela foi diagnosticada dessa maneira, as suas colegas todas também deveriam ter o mesmo diagnóstico, porque as razões pelas quais ela foi diagnosticada como enervada tem muito a ver com o estilo de vida dela e de todas as suas amigas. E no fim das contas, a gente percebe que todas essas mulheres têm uma vida um tanto quanto entediante, né? E talvez esse daqui seja o livro mais engraçado dessa lista, justamente por conta da ironia dessa narradora, que no fim das contas é uma mulher que desconfia desse discurso regulador e masculino proposto pela medicina, que é algo que, aliás, serve até os nossos dias, quando a gente pensa que todo mundo hoje em dia tem um diagnóstico diferente, e aí é aquela velha história, né? Se todo mundo é laudado, então talvez, se todo mundo recebe um diagnóstico, então talvez essa maneira de diagnosticar esteja elástica demais, né? E aí o Simão Bacamarte que o diga lá, né, do alienista do Machado de Assis. Mas enfim, eu vou ler aqui, logo no começo do romance, que é muito engraçado, o trecho que eu vou ler está entre as páginas 7 e 9. Então ela diz o seguinte: com a face apoiada na mão e alongada numa fofa poltrona, mesquinhada e perplexa, eu penso no que me disse o médico que acaba de sair. Minha senhora, declarou-me ele depois de me ter fixado longamente com um olhar estranho que luzia através dos vidros redondos do seu pince-nez de tartaruga. O que a transtorna assim tão profundamente, a faz rir, andar e chorar sem motivo, o que a impele a amar e a odiar, o que a impulsiona hoje para o bem e amanhã para o mal, o que a obriga a procurar sempre novas sensações e frequentes emoções, o que a torna, enfim, senhora de uma alma complicada e ansiosa, é que a minha deliciosa cliente é uma enervada. Eu deixei-o falar, com as minhas mãos somente um pouco esfriadas sobre o regaço, e ouvira-o a sentir o coração bater-me sem compasso dentro do peito. Enervada. Que quereria dizer essa palavra, que me soava mal como uma ameaça de moléstia nova e ainda desconhecida? Segundo os hábitos de todo facultativo moderno, o Dr. Maceu Pedrosa elogiou a minha palidez rosada, o meu penhoar de rendas transparentes que eu encomendara sobre um de Francesca Bertini,
que admirara no cinema e partira depois de me receitar qualquer coisa que ainda não tive a curiosidade de ler. Ficaram-me simplesmente fincados no cérebro o seu longo olhar admirador de médico elegante e o seu diagnóstico incompreensível e novo para mim. Enervação. Eu sou então uma enervada. E tudo isso que me atormenta de dia e de noite, esse atropelo de pensamentos, essa ânsia de gozar a vida, de não perder um bom pedacinho dela, de amar exaltadamente, de aborrecer depois fastidiosamente o que ontem eu adorava, serão os sintomas dessa moléstia que me atacou sem que eu lhe soubesse o nome? Mas, Deus meu, todas as minhas amigas são então, como eu, umas enervadas, porque me parecem vítimas dos mesmos acessos que me martirizam, me elevam ao sétimo céu. A Maria Helena, que vive presa à saiazinha curta de Kate Vilela, é forçosamente o mesmo que eu. E Laura, sempre irritada contra o pobre Luiz, e tão poucas vezes carinhosa para ele, que se arruína em recepções, em teatros, em toaletes para ela, tem de ser forçosamente também uma enervada. Não falo da Madalena Fragoso, porque esta, à força de ingerir cocaína, perde a cabeça 3 ou 4 horas por dia, e nesse estado de excitação manda vir o chofer para a sala, chama-lhe filho, irmão, dá-lhe todo o dinheiro que possui e intitula-se bolchevista feroz. Né? É muito interessante porque esse texto aqui ele me faz lembrar muito, em contraste, do Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins, que também fala de uma mulher que recebe um diagnóstico meio suspeito, só que enquanto aquela protagonista lá do conto da Charlotte Perkins se isola em uma casa de campo, essa daqui ela questiona, ela fala, não, mas como assim? O que significa ser uma enervada? Né? Será que esse diagnóstico ele não está muito elástico? Porque aí a pessoa tem que estar feliz num dia, triste no outro, como todo mundo. A pessoa tem que se entediar de vez em quando, como todo mundo. A pessoa tem que se animar de vez em quando, como todo mundo. Então, todo mundo é enervado. Será que essa doença é real mesmo? Enfim, é um livro muito engraçado, justamente por conta de todas essas reflexões propostas pela autora. Em 10º lugar nessa lista, eu coloquei uma autora chamada Carmen Dolores, que é o pseudônimo também de uma mulher de nome Emília Moncorvo Bandeira de Melo, que além de ter nascido no Rio de Janeiro em 1852 e falecido em 1910, foi também a mãe da Chrysanthème. Então fica aqui essa dobradinha familiar, digamos, né? Se você leu aqui o livro da Chrysanthème, volte lá e leia o livro da Carmen Dolores. Parêntese nesse meu comentário aqui. Para além desse Enervadas, tem uma editora chamada Janela Amarela, que é uma editora independente que surgiu há 1 ou 2 anos, que publicou outros livros da Chrysanthème também. Então, se você leu aqui o Enervadas e gostou, fica a recomendação de que você conheça essas outras obras da mesma autora. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver, porque é uma editora muito interessante que tem assim um propósito de recuperar textos de outras autoras que foram meio esquecidas, digamos assim, né, pelo cânone. Mas se não me engano, essa outra editora, eu estou tentando localizar aqui em algum lugar os outros livros da Chrysanthème, publicados por essa outra editora, mas se não me engano são outros 2 livros da autora. O nome da editora é Janela Amarela. Fica aqui essa minha enfática recomendação. Mas enfim, voltando aqui a Carmen Dolores, que ocupa então o 10º lugar nessa minha lista, durante toda a vida ela advogou, por exemplo, pelo direito feminino ao voto, pelo direito feminino à educação, só que ao mesmo tempo ela se destacou principalmente por ser um dos maiores nomes do nosso naturalismo e também por ser uma das colunistas mais importantes da virada do século XIX para o século XX. Por exemplo, ela era tão celebrada quanto o João do Rio, que é um nome que hoje em dia ganha destaque, ao passo que a Carmen Dolores ficou meio que esquecida ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se não me engano, quando o Machado de Assis morreu, a Carmen Dolores é quem assumiu a coluna dele, né? Só para você ter uma ideia assim de como ela era uma figura assim
importante na nossa literatura na virada do século XIX para o século XX. Né? E aí um exemplo desse naturalismo que marca os romances da autora é justamente este A Luta, que foi publicado há algum tempo por essa editora chamada Iman. Então, enfim, se você não conhece essa editora, fica aqui a minha recomendação. Ó, esse livro foi publicado em 2020, tá? Mas, enfim, esse livro ele foi publicado como livro mesmo póstumamente, mas ele já havia aparecido antes na imprensa como folhetim em 1909. Uma das coisas mais legais nesse romance é a quebra da expectativa. Aqui nessa narrativa, todos os homens são muito emocionados, ao passo que as mulheres são bem mais calculistas, digamos. Quase como se essa autora aqui estivesse oferecendo uma resposta à tradição romântica da nossa literatura. E aí, falando desse diálogo com outros livros, o começo do capítulo 3 aqui, de A Luta, faz lembrar bastante do início de Ana Karenina, do Tolstói. Isso que eu vou ler para vocês está na página 47. As luas de mel têm muitas feições. Umas são ardentes como se as aquecessem os rubros raios de um sol de verão. Outras são regeladas como se os primeiros beijos saturassem as bocas novamente unidas na frialdade de um desapontamento. Algumas, finalmente, são mornas, sem destaque, sem fúrias amorosas, nem tristezas desenganadas. Trecho anormal, um tanto perturbador, mas que depressa desliza no hábito tranquilo e agradável, sem agitação nem arroubos exagerados. A lua de mel de Alfredo Galvão e Celina Ferreira fora assim, morna, despida de explosões de volúpia, que determina a posse de uma mulher muito desejada. E aí o livro avança. Veja, isso faz lembrar bastante aquela coisa de que todas as famílias são felizes, mas as famílias infelizes são cada uma à sua maneira, sei lá, uma coisa assim. Que é o começo lá do Ana Karenina, do Tolstói, né? Enfim, trata-se de um romance muito interessante. É aquele tipo de livro que você começa a ler, ele tem menos de 200 páginas. Quando eu li esse livro foi assim. Eu comecei a ler e aí eu fui assim, meio sem querer, querendo, sabe? Quando eu vi, eu não conseguia desgrudar do livro. Enfim, inclusive, essas 3 autoras aqui, né, que eu acabei de citar, a Ercília Nogueira, a Crisantema e a Carmen Dolores, eu conheci durante a minha graduação, mas assim, na época ainda não existiam esses livros publicados, então a gente tinha que ler em PDF, enfim, cópias assim, encontradas de jeitos aleatórios. Eu lembro que a Ercília a gente nem chegou a ler, a gente só chegou a comentar um pouco sobre ela, porque não havia nenhum livro dela disponível em lugar algum. Mas enfim, em 9º lugar nessa minha lista, eu vou indicar um autor chamado Gastão Cruz. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1888 e faleceu também no Rio de Janeiro em 1959. E ele era filho do Luiz Cruz, que, para quem não sabe, foi o sujeito responsável por mapear a região onde depois seria construída a cidade de Brasília. Além disso, o Gastão Cruz é muito conhecido por publicar o primeiro, enfim, segundo os estudiosos, né? O Gastão Cruz publicou o primeiro romance de ficção científica da nossa literatura, que é um romance chamado A Amazônia Misteriosa, e que foi publicado em 1925. É claro, já havia um ou outro autor que tinha explorado a ficção científica no gênero conto, ainda no século XIX, mas assim, quando a gente pensa em um romance de ficção científica, foi o Gastão Cruz, lá em 1925. E aí eu tenho aqui uma edição que saiu em 1958 pela José Olímpio, que é essa edição aqui chamada 4 Romances. Eu não sei se é fácil indicar essa edição, mas aqui, para além do Amazônia Misteriosa de 25, nós temos também outros 4 livros desse mesmo autor, outros 4 romances desse mesmo autor. São eles, então, Elsa e Helena, que foi publicado em 1927. Aí depois nós temos aqui A Criação e o Criador, de 1928. E por fim,
Vertigem, de 1934. Só que como eu não sei se esse livro é fácil de ser encontrado hoje em dia, eu vou indicar aqui, na verdade, um conto desse mesmo autor, que é o conto que dá título a essa coletânea, intitulada O Espelho e Outras Histórias Grotescas, de Gastão Cruz. Esse livro aqui foi publicado recentemente, não sei exatamente quando, deixa eu ver aqui, em 2022, pela editora Acaso Cultural, que, se não me engano, também ou vai publicar ou já publicou uma reedição do segundo romance aqui do livro, né, que é o Elza e Helena, do Gastão Cruz. Então, é uma editora a se ficar de olho, né? Quem sabe eles publicam a obra completa do autor ao longo do tempo. Vamos torcer para isso. Mas, enfim, esse daqui, então, o livro foi publicado em 2022 e eu vou indicar justamente o conto intitulado O Espelho. E aí eu resolvi indicar esse conto por dois motivos. Primeiro, porque, ao contrário do resto da obra do autor, ele é fácil de ser encontrado. E segundo, porque esse conto ele toca em um tema que também aparece em vários outros contos e mesmo nos romances do Gastão Cruz, que é o tema do duplo. O narrador aqui desse conto chamado O Espelho é um homem cuja mulher compra o espelho do título em um leilão. Só que o problema é que depois disso ela começa a agir de um jeito muito diferente, quase como se ela estivesse sendo influenciada pela história pregressa do tal espelho. E aí, para saber exatamente o que acontece, você terá de ler o conto, mas eu vou ler aqui um trecho que é logo no início do conto e que diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 313 dessa minha edição. Bem que eu lhe dizia, não compre esse espelho, isso não é móvel para casa de gente séria. E ela logo irônica. Que tolice, como se um móvel trouxesse a marca de onde vem. Então ninguém comprava mais nada em leilões? E você já se lembrou das camas de hotel? E foi assim, Isa era tão teimosa que aquele espelho acabou por fazer parte da mobília do nosso quarto. Ou melhor, acabou por tomar o lugar de quase todos os outros móveis, pois que só ele, grande como era e com um jogo de três faces, para corpo inteiro, ocupava toda uma parede, não deixando espaço senão para a cama e as duas mesinhas de cabeceira. Enfim, e aí é um conto assim, ele começa, né, ele começa de maneira muito cotidiana, então é uma briga de marido e mulher, não compra esse espelho, um espelho muito grande, muito caro. Só que aí aos poucos vão acontecendo algumas coisas cada vez mais estranhas, e aí você fica pensando, mas isso é uma alucinação? Isso é algo sobrenatural? Enfim, então é um conto ali que trabalha muito nesse registro do fantástico, né? Ele causa uma certa hesitação na gente. Então fica aqui. Todos os contos desse autor são muito interessantes, esses daqui desse livro, tá? E os romances eu não li os 4 daquela minha edição. Mas os que eu li, que foram o Elza e Helena, o Amazônia Misteriosa e o Vertigem, os 3 que eu li eu gostei bastante. Só ficou faltando eu ler um. Quem sabe eu leio e faço aqui um vídeo sobre ele, né? Não sei. Enfim, em 8º lugar nessa minha lista, eu coloquei uma outra autora que foi republicada recentemente pela Carambaia, que é a Iracema Guimarães Vilela. Ela nasceu no Rio de Janeiro, não se sabe quando, mas ela morreu também no Rio de Janeiro em 1941. Apesar de ser filha de um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, apesar de ser amiga próxima do Machado de Assis e apesar de ter uma produção consistente, a Iracema publicou a maior parte dos seus textos sob pseudônimo masculino, que era Abel Juruá. Só que é engraçado, porque apesar disso, as pessoas sabiam que Abel Juruá era uma mulher, né? E aí um dos exemplos de textos que ela publicou com esse pseudônimo é justamente esse romance aqui, intitulado Nhonhô Rezende, que foi publicado originalmente em 1918 e que inclusive é dedicado ao marido dela, o Gastão de Azevedo Vilela, que aparece aqui na dedicatória como, deixa eu ler aqui, o meu maior, melhor e mais estremecido amigo. Né? Então, enfim, é muito interessante pensar
nesse histórico de publicação aqui dessa autora. Mas, enfim, em certo aspecto, esse romance aqui me fez lembrar daquele romance da Júlia Lopes de Almeida, publicado em 1901, intitulado A Falência, né? Porque em ambos os casos, as autoras recuperam aqueles romances meio rocambolescos do realismo, como, por exemplo, Madame Bovary, do Flaubert, ou o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, mas invertem a perspectiva de modo a acompanhar o ponto de vista feminino. Então, por exemplo, se por um lado o personagem principal aqui desse romance é o Nestor, que é o tal do Nhonhô Rezende do título, por outro lado, não demora muito para a gente perceber que ele não é tão profundo quanto as outras pessoas. Ou seja, ele tem ali a profundidade de um pires, digamos, né? Uma vez que a única preocupação dele é conquistar o maior número de moças possível. E aí, uma dessas moças é a Dinorah, uma herdeira que de início pode até ser ali um pouco deslumbrada, só que aos poucos ela começa a ir percebendo que tem alguma coisa de muito errada com esse sujeito. Mas talvez ela também não seja a personagem central do romance, uma vez que aqui nós temos uma outra figura feminina muito forte, que é a Estela, que mora com a Dinorah e com a mãe dela. E aí, por outro lado, a Estela também não é a protagonista, porque nós temos também a Nair, que é uma outra personagem muito forte, que aparece principalmente no começo do romance, e que também foi apaixonada pelo tal do Nhonhô, né, pelo tal do Nestor, em algum momento do passado, ainda que atualmente ela seja já uma mulher casada, enfim. Outra coisa muito interessante aqui nesse romance é o modo como, a partir do contraste entre o espaço urbano e o espaço rural, a autora consegue tocar em temas como o arrivismo social no fim do século XIX e no começo do século XX, que é algo que em certa medida também está presente lá em A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Mas enfim, eu vou ler aqui o começo do romance, que é, enfim, um começo muito interessante. Quer dizer, não vou ler o começo, né? Eu vou ler um trecho do primeiro capítulo, que nessa minha edição aqui está na página 10 do livro. Então é dito o seguinte: Nair aproximou-se do peitoril e ali se quedou pensativa. Um gorjear forte de pássaros saiu das magnólias fronteiras e foi aumentando, até encher a atmosfera de trinados delirantes. Com a cabeça encostada à mão, o olhar vago, pôs-se a meditar quanto a vida lhe deslizava serena, sem preocupações de espécie alguma, e como destino a ceder, afinal, aos rogos do seu coração desiludido, recompensando-lhe a triste orfandade com um marido tão bom, honesto e generoso como Antonico, e livrando-a de Nhonhô Rezende, aquele insinuante e pérfido Nhonhô que ela receara não poder mais esquecer. Então veja que aqui nós já percebemos sendo delineada a relação, né, entre esses personagens aqui, esse sujeito que aparece como alguém inescrupuloso, tal do Nhonhô Rezende, enfim. Então é um livro muito interessante, sobretudo pensando na construção desses personagens. Em sétimo lugar, na lista passada, né, eu coloquei em segundo lugar o Samuel Havet, e em primeiro lugar eu coloquei a Elisa Lispector, que são autores que não nasceram no Brasil, mas que vieram ao Brasil depois, né? E aí, então, em sétimo lugar nessa minha lista, eu coloquei um autor cuja biografia é muito parecida. Eu estou falando do Meir Kuczynski, ou Kuczynski, que foi um escritor polonês, nascido em 1904, mas que migrou ao Brasil em 1935. Ou seja, ele já era um adulto quando chegou aqui. Além de escritor, ele também foi professor em São Paulo e é conhecido também por ser pai do Bernardo Kuczynski, ou Kuczynski, que é o autor do Cá, Relato de uma Busca, que, enfim, é um dos meus romances contemporâneos brasileiros favoritos. Tem vídeo para ele no canal, o link vai estar na descrição. E o Cá, Relato de uma Busca, é uma transposição ficcional da história vivida pelo Meir Kuczynski, que passou anos tentando localizar a filha, a Ana Kuczynski, que era professora do Instituto de Química da USP e se tornou uma desaparecida política durante a ditadura militar brasileira. Só que a questão é que o Meir Kuczynski ele nunca
obteve uma resposta em relação ao paradeiro da filha, uma vez que ele faleceu em 1976. Mas a questão é que, em 1963, o Meir Kutchinski publicou em Yiddish um livro de contos chamado Estilo Brasil, no qual ele falava sobre como era a vida de imigrantes judeus morando aqui no Brasil. E um desses contos é justamente o que eu vou indicar para vocês, que se intitula Neurose. Atualmente, esse conto é publicado aqui neste livro, que saiu pela Atelier Editorial há algum tempo. Deixa eu ver se eu encontro quando esse livro saiu. Deixa eu ver aqui. Em 2002, tá? Saiu aqui esse Imigrantes, Mascates e Doutores, que é um livro que reúne textos que foram publicados pelo Meir Kutchinski em livros diferentes. Então aqui tem contos do Estilo Brasil, de 63, e também tem contos do livro A Palmeira Tem Saudade do Pinheiro, que foi publicado póstumamente em 1985. Esse conto que eu vou indicar para vocês, então, que é o Neurose, está em Estilo Brasil, de 63. Nele, a gente acompanha o Fernando, que é um filho de imigrantes, que faz de tudo para tentar se distanciar dos laços culturais que o ligam ao judaísmo de seus pais. E esse rapaz que está fazendo medicina, inclusive ele chega a se apropriar de todo um discurso racista, justamente para reforçar esse distanciamento. E esse embate entre gerações, a partir dessa perspectiva da cultura judaica, aparece em vários contos aqui do autor. Vou ler para vocês um trecho da página 84, em que se diz o seguinte. Assim, uma coisa importante, esse trecho que eu vou ler, né, da página 84, ele está no seguinte contexto. O narrador comenta que os pais do Fernando, eles trabalham como mascates, né, que é a grande profissão de vários judeus quando chegaram aqui ao Brasil no início do século passado. Por exemplo, o pai da Clarice Lispector também foi mascate durante um tempo. E esse rapaz, ele tem muita vergonha, porque ele fica pensando nas cenas em que os pais ficam revirando roupas velhas para poder encontrar alguma coisa que possa ser vendida. E aí na página 84 o narrador diz: várias vezes, enquanto Fernando participava de alguma autópsia no necrotério da universidade, parecia ele estar examinando calças velhas e coletes. Essa associação costumava persegui-lo e maltratá-lo horrivelmente, a ponto de acarretar-lhe um asco orgânico que se transformava em ódio contra os seus. Enfim, então é um livro muito interessante, cuja leitura eu recomendo, sobretudo se você já conhece, né, a obra lá do Bernardo Kutchinski. Fica aqui essa indicação do pai dele, que também foi escritor. Bom, saindo agora do eixo Rio-São Paulo, em sexto lugar, eu vou indicar, eu vou fazer aqui menção a uma autora gaúcha, nascida em 1862 e falecida em 1922, e o nome dessa autora é Cândida Fortes Brandão. O único livro que ela publicou foi esse Fantasia, que saiu originalmente em 1897, mas que foi publicado em 2023 pela editora Janela Amarela, que publica também outros livros lá da Chrysantheme, por exemplo, né? Esse livro aqui, Fantasia, ele se divide em duas partes, sendo que a primeira reúne alguns poemas que a autora escreveu e a segunda reúne alguns contos também. Mas a verdade é que, durante muitos anos, a Cândida Fortes Brandão também escreveu, se dedicou a escrever para a imprensa. Quanto aos contos dela, a maioria é curtíssima e neles nota-se muito o influxo da escrita poética. E aí uma coisa interessante de se observar é como essa autora consegue dar um ritmo muito particular e em alguns trechos quase onírico ao texto em prosa, na medida em que ela joga muito com a nossa expectativa. Então, às vezes, a gente pensa que sabe para onde o texto está indo,
mas aí ela muda completamente de direção. E eu vou ler aqui um trecho do conto O Palhaço, cujo personagem título se divide entre a alegria que ele tem que levar para as pessoas ali no circo onde ele trabalha e o drama pessoal que ele está vivendo com a filha. Que é um tema que hoje a gente já conhece, né? Aquela coisa de que o palhaço, quem faz o palhaço sorrir, esse tipo de coisa, mas que aqui é trabalhado com uma sutileza muito interessante. Então, por exemplo, na página 199, ou seja, esse é um dos últimos contos do livro, o autor escreve o seguinte: o palhaço não tem família, não sofre perdas, não tem desgostos nem vontade própria. Não tem outra preocupação senão a de produzir e alimentar o alegre humor das plateias. Enfim, então fica aqui a recomendação enfática dessa Cândida Fortes Brandão e também da editora Janela Amarela, que para além dessas autoras mais desconhecidas, publica vários outros textos da Júlia Lopes de Almeida para além lá do A Falência. Em quinto lugar nessa minha lista, continuando ali no sul do Brasil, eu vou indicar para vocês um autor que é o Cruz de Souza, nascido em Florianópolis em 1861 e falecido em 1898, ou seja, ele morreu novo, com menos de 40 anos, mas isso foi suficiente para que ele escrevesse algumas das obras mais interessantes da nossa literatura. Merecidamente, o Cruz de Souza é reconhecido como o maior nome do nosso simbolismo, porque ele é mesmo o maior escritor do nosso simbolismo, não existe discussão quanto a isso. Ao contrário do Gonzaga Duque, que também era simbolista, o Cruz de Souza se dedicou muito à poesia, muito embora tenha escrito alguns textos em prosa também. Então me parece que um pouco do apagamento dele tem a ver com o fato dele ser negro e escrever poesia, porque afinal de contas o público leitor de poesia no Brasil não é muito grande. É claro, o Cruz de Souza ele é reconhecido, ele é estudado, só que ele não é, enfim, ele não aparece muito em listas assim de pessoas que estão fora da academia, né? E eu acho que é um autor a se conhecer um pouco mais, muito embora ele já esteja ali em algum lugar do nosso cânone. O que eu mais gosto na obra do Cruz de Souza é esse clima decadente, esse clima penumbroso que tangencia a blasfêmia que ele constrói aqui em poemas como, por exemplo, Sexta-feira Santa, né? Essa edição que eu tenho aqui, chamada Missal para o Diabo, Cruz de Souza, Contos e Poemas Assombrosos. Aqui nós temos também alguns textos em prosa do autor, que por sinal a prosa dele tem um ritmo muito, muito próximo da poesia, mas eu vou indicar aqui para vocês esse poema chamado Sexta-feira Santa, que é um poema incrível. E nele se lê o seguinte: lua absíntica, verde, feiticeira, pasmada como um vício monstruoso, um cão estranho fuça na esterqueira uivando para o espaço fabuloso. É esta a negra Sexta-feira Santa. Cristo está morto como um vil leproso, chagado e frio, na feroz cegueira da morte, o sangue roxo e tenebroso. A serpente do mal e do pecado, um sinistro veneno esverdeado verte do morto na mudez serena. Mas na sagrada redenção do Cristo, em vez do grande amor, puro e imprevisto, brotam fosforescências de gangrena. Enfim, quando a gente pensa nesse caráter mais, enfim, mais grotesco da poesia brasileira, né, uma coisa escatológica, vem muito à mente o Augusto dos Anjos, mas assim, esse poema do Cruz de Souza, para mim, é um dos mais impressionantes da nossa literatura. Então fica aqui a recomendação desse autor em quinto lugar na lista. Em quarto lugar, eu vou colocar aqui o livro de uma outra autora que também teve um livro republicado pela editora Janela Amarela. Daí a minha insistência para que você conheça o trabalho dessa editora. Eu estou falando da Francisca Clotilde Barbosa de Lima, que foi uma escritora cearense que nasceu em 1864 e faleceu em 1935. A Francisca Clotilde Barbosa, ela foi, para além de escritora, jornalista, professora, poeta. Ela participou do movimento
abolicionista do Ceará. Ela fundou associações femininas, etc, etc, etc. E aí, além dos vários artigos e poemas que ela publicou ao longo da vida, ela também escreveu um romance que deve ter rendido muita polêmica na época, porque eu estou falando aqui de A Divorciada, que surge em 1902, quando o divórcio ainda não era legalizado no Brasil. E é claro que em situações de divórcio, as mulheres eram muito mais estigmatizadas do que os homens. Só por isso o romance já poderia ter tido uma recepção pouco amistosa. Mas não para por aí, uma vez que o enredo gira em torno da família de um coronel que, por tentar ali arranjar para uma das filhas, que é a Nazaré, um casamento por conveniência, acaba dando início a uma sequência de eventos dignos dos melhores folhetins da nossa literatura. E aí, veja, nós estamos falando de um tema tão polêmico quanto o divórcio, que surge em uma família burguesa, em uma família rica, né, em uma família tradicional brasileira. Eu acho isso interessantíssimo. Eu poderia ler aqui um trecho do romance em si, mas eu acho tão legal a nota de introdução do livro, que se intitula Cartão de Visita, porque nessa nota a autora diz o seguinte: não pense o leitor benévolo que vai ter diante dos olhos um romance de cenas aparatosas, cheio de peripécias emocionantes e de lances extraordinários. É uma história singela, de duas criaturas que se amaram com pureza e as quais o destino torturou acerbamente antes de dar-lhes a felicidade almejada. A maior parte da ação desenrola-se no campo, num pequenino povoado em plena existência matuta, por entre a harmonia dos ninhos traduzida pelos gorjeios das aves festivas. Trescala a narração o aroma das flores agrestes. É o inocente idílio que pode ser compreendido pelo olhar mais casto. Não está afiliado a escola alguma dos grandes mestres. Seus personagens existem, e a cor verdadeira que apresentam é o mérito único da obra extremamente singela. Revelam os inúmeros defeitos a simplicidade rústica da forma, a pobreza de colorido, devida talvez ao meio excessivamente burguês em que se deslizou a vida da divorciada. Assina a autora. Enfim, e é isso, é um livro simples, mas ele é tão simples que acaba se tornando deslumbrante. Aquele tipo de livro que, também a exemplo de outros que eu citei aqui, você começa a ler de maneira descompromissada e quando você vê, você já não consegue parar. Então é aquele livro assim, meio folhetinesco e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade muito única. Bom, em terceiro lugar nessa minha lista está um escritor goiano, nascido em 1895 e falecido em 1921, com 25 anos de idade. Eu estou falando do Hugo de Carvalho Ramos. Vivendo tão pouco, ele publicou só um livro, o Tropas e Boiadas, que reúne 15 contos, sendo que alguns deles já tinham sido publicados antes, a partir de 1910, em vários veículos de imprensa, porque o Hugo de Carvalho Ramos ele começou a publicar muito cedo ainda, né? Originalmente, em sua primeira edição, o livro tinha apenas 9 contos, sendo que o último, que é sobre o qual eu vou falar aqui nessa minha indicação, foi depois, aos poucos, aumentando. Então, na primeira edição, esse conto era dividido em 2 partes, e aí depois, a cada nova edição do livro, o autor ele foi aumentando as partes do livro, né? Desse último conto. Então, por exemplo, nessa minha edição que eu tenho aqui, esse último conto, ele tem 12 partes, mas inicialmente, como eu já disse, só haviam 2 partes publicadas, né, na primeira edição do livro. E aí, como o título sugere, os contos reunidos aqui em Tropas e Boiadas, eles podem ser aproximados da literatura regionalista que floresceu na nossa história literária já durante o romantismo, né? Muito embora o autor ele não incorra no exotismo que às vezes aparece na nossa literatura regionalista. E a prova disso é justamente esse conto que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, que se chama
Gente da Gleba. Esse conto barra novela, dividido em 12 partes, fala sobre como os ecos de uma mentalidade escravocrata persiste organizando as relações sociais no período pós-abolição da escravidão. Né? E isso me fez lembrar um pouco do Enredo de Maleita, que é o primeiro romance do Lúcio Cardoso, que foi publicado lá em 1935. Né? Aqui, então, em Tropas e Boiadas, e especificamente nesse conto intitulado Gente da Gleba, ao focar na vida de trabalhadores do campo, o autor demonstra que existia uma espécie de gradação que ia daquela pessoa que continuava sendo escravizada, como é o caso do personagem chamado Malaquias aqui, que chega a ser até castigado fisicamente em dado momento, até chegar àquela pessoa que era livre, mas essa liberdade só existia no plano das ideias, só era uma liberdade teórica, como é o caso do Benedito, que é o protagonista, e que só era bem tratado de início enquanto ele obedecia ao seu patrão. E aí o destino desse personagem vai ser terrível na medida em que, em dado momento, os interesses dele acabam se chocando com os interesses desse seu benfeitor. Né? O Hugo de Carvalho Ramos ficou meio esquecido por um tempo, mas a editora Hercolano, que é uma editora que surgiu recentemente, acho que no ano passado, vai lançar, ou talvez já tenha lançado, um box com a obra completa do autor, incluindo os contos aqui do Tropas e Boiadas, incluindo também a correspondência, os poemas, os artigos que ele escreveu, enfim. Então, se você não conhece ainda o autor, eu não sei se é fácil encontrar essa edição aqui só de Tropas e Boiadas, mas felizmente a editora Hercolano fez esse trabalho de resgatar a obra desse autor, e é por isso também que eu gosto desse tema aqui, né, da série das 3 indicações, então esse tema de autores desconhecidos, porque aí a gente consegue também mostrar essas editoras que acabam ficando ali, enfim, um pouco à margem do mainstream. Né? Independente disso, então fica aqui a minha indicação desse Gente da Gleba. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, um trecho da página 75, que é o início da segunda parte dessa novela barra conto. Então, esse trecho que eu vou ler diz o seguinte: a madrugada miudava. Já as barras vinham quebrando e no cabeço de um cerro, muito branca e tremeluzente, a estrela d'alva minguara o seu clarão lacrimejante anunciando o romper do dia. Rédeas encurtadas, a niquelaria da cabeça retinindo festivamente, Benedito deu entrada no arraial no trote picado da mula, que frechou direta ao rancho dos tropeiros. Enfim, perceba que só por esse trecho a gente já nota que o regionalismo do autor não é um regionalismo duro, como por exemplo, sei lá, o regionalismo de um José de Alencar, ou então de um Franklin Távora, enfim. Né? Esse regionalismo do autor é de uma inventividade que faz até lembrar ali um pouco, sei lá, a Ruth Guimarães, que é a autora lá do Água Funda, que eu mencionei, né, no vídeo passado dessa série aqui, ou até mesmo de um Guimarães Rosa, se a gente quiser exagerar um pouco, né, enfim. Então esse trabalho com a linguagem é muito interessante aqui. E aí, veja, no vídeo passado, eu falei um pouco da Elisa Lispector como uma autora que deveria ser mais conhecida, ela ficou em primeiro lugar naquela minha lista. E aí, nesse vídeo, a autora que ocupa o segundo lugar dessa minha lista é justamente a irmã da Elisa, e eu não estou falando da Clarice Lispector, mas sim da Tanya Kaufman, que nasceu na Ucrânia em 1915, foi a segunda irmã da família Lispector, ou seja, quando eles vieram para o Brasil em 1922, a Tânia já tinha 6 anos, a Elisa tinha 11 anos e a Clarice só tinha 2 anos. Né? Agora eu não me lembro quando a Tânia faleceu, mas assim, faz pouquíssimo tempo, ela foi a que faleceu mais recentemente. Eu não me lembro se foi em 2008, não me lembro agora. Mas enfim, em 2003, a Tânia publicou O Instante da Descoberta, que tem como subtítulo Tema e Variações. Esse livro aqui, ele reúne 25 contos, quase todos protagonizados
por personagens femininas, né? E aí o subtítulo Tema e Variações tem a ver com essa repetição de algumas coisas. E aí, dentre esses 25 contos, eu vou destacar um conto intitulado Nunca Mais, cuja narrativa acompanha a crise moral de uma mulher casada, que inclusive já tem um filho, mas que tem um amante, e o conto fala justamente dessa mulher tendo que conciliar tudo isso dentro de si, porque ela sabe que o que ela faz é errado, ela não quer fazer isso, mas ao mesmo tempo ela não consegue evitar os encontros com esse amante. É um conto bem curto, mas que é bem representativo dessa introspecção que marca o estilo da autora. O trecho que eu vou ler está na página 35 e diz o seguinte: parece que as pessoas não conseguem caber dentro do seu próprio recipiente de códigos e normas de conduta e terminam transbordando por força de seu poderoso fermento vital. Enfim, então fica aqui a minha enfática recomendação de leitura desses contos da Tânia Kaufmann. E aí nós chegamos finalmente ao autor que ocupa o primeiro lugar nessa minha lista. Eu estou falando de um autor que nasceu com o nome Herbert Eustáquio de Carvalho. Ele nasceu em Minas Gerais em dezembro de 1946, mas depois ele acabou adotando o nome Herbert Daniel. Né? Ele adotou esse nome de guerrilheiro em 1969, depois que passou a viver clandestinamente por fazer parte de um grupo de resistência durante a ditadura militar. Inclusive, ele conheceu o Carlos Lamarca, ele participou daquele famoso sequestro de embaixadores da Alemanha, que aconteceu em 1970, para libertar alguns presos políticos que depois foram enviados, foram para Argélia, né? Que é um tema que aparece lá, por exemplo. Esse é um evento tão importante na história da nossa ditadura militar, que isso aparece lá no Reflexos do Baile, do Antônio Calado, isso aparece lá no As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, né? Então, veja, o Herbert Daniel ele esteve presente ali durante esse sequestro do embaixador. Ele fez parte do mesmo grupo do qual fazia parte também a Dilma Rousseff, né? Enfim, então veja que é um sujeito muito importante na história na história da ditadura militar que aconteceu no Brasil. Em 1974, o Herbert Daniel, juntamente com o seu namorado, que era o Cláudio Mesquita, eles fugiram para a Europa, onde eles vão permanecer até 1981. Só que aí, antes de 81, em 1978, o Herbert Daniel fundou o primeiro jornal gay a ser comercializado, com temática voltada ao público gay no Brasil, que era o Lampião da Esquina. Né? Em 89, ele, depois, enfim, de já estar aqui no Brasil, etc., o Herbert Daniel ele recebe o diagnóstico de que é soropositivo, e a partir de então, até o dia de sua morte, né, e essa morte aconteceu em março de 1992, o Herbert Daniel foi um nome muito importante, eu diria até um nome imprescindível, na luta pelo direito de pessoas que viviam com o HIV. Então veja que nós estamos falando de uma pessoa muito importante em várias frentes da história da nossa do nosso país, né? Não apenas da nossa literatura, mas do país como um todo. Né? Um sujeito que ele esteve envolvido durante a ditadura, ele esteve envolvido com o movimento de dar mais dignidade às pessoas que viviam com HIV, ele esteve envolvido com o movimento LGBT, quando ainda estava ali, enfim, surgindo. E aí, em meio a essa vida turbulenta, o Herbert Daniel publicou também alguns livros, livros de ensaio sobre HIV, sobre a condição de ser um homem gay no Brasil da época. E aí o primeiro desses livros foi justamente Passagem para o Próximo Sonho, que foi publicado em 1982. De todos os livros que eu indiquei aqui para vocês, eu acho que esse talvez seja o mais difícil de ser encontrado. Esse daqui é um livro autobiográfico que foi escrito enquanto o autor trabalhava em uma sauna gay em Paris durante
o seu exílio. E nele, o Herbert Daniel se lembra do seu período como guerrilheiro. Ele se lembra das vezes em que ele teve que viver clandestinamente, e assim vai até o momento em que ele se exila. Então, por exemplo, aqui ele fala sobre o tal sequestro do embaixador, dentre várias outras coisas, né? E esse dado, quer dizer, esse caráter autobiográfico de uma pessoa tão presente durante os anos da ditadura militar, acaba aproximando esse livro de outros, como, por exemplo, lá O Que É Isso, Companheiro, publicado pelo Gabeira em 1979, e sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, né? Agora, me parece que esse autor caiu no esquecimento, né, o Herbert Daniel caiu no esquecimento justamente por ser gay, justamente porque depois ele foi diagnosticado com HIV, né? Depois, justamente porque ele morreu em decorrência das complicações da AIDS, né? Mas também e principalmente porque esse autor nunca escondeu nada disso, ele chegou até a dar entrevista no Jô, se não me engano, e ele tampouco, ele não apenas não escondeu nada disso, como ele também nunca escondeu que a própria esquerda da época lidava com esse tipo de assunto de maneira não tão amistosa assim, pelo menos no que se refere ali às pessoas com as quais ele entrou em contato. Então é um livro muito espinhoso, e mais do que isso, é um livro muito difícil assim de ser lido, né? Porque não só porque é um livro que trata de temas complicados, mas também porque é um livro que tem um estilo complicado, né? Esse Passagem para o Próximo Sonho já indica que é um livro que tem algo de onírico em algumas passagens. E aí eu vou ler para vocês um trecho que está na página 15, né, que é o início mesmo assim do romance. Antes disso existe aqui uma nota, tal, mas enfim, na página 15 o autor diz o seguinte: de repente, naqueles dias, todo mundo deu de sobreviver. Maneira de resistir não mais. A vida era quase impossível. O quase sendo, no caso, aquela espantosa capacidade de adaptação que cada um tem. Possível às 5. O impossível estava feito para a vida. Tudo que sobrava era mesmo o quase que se lê no prefixo de sobreviver. Viver sobre tudo. Sobre a calamidade, sobre a merda, sobre a morte. Os que sobremorreram não o fizeram por gosto ou falta de resistência. Foram parte do bruto produto dos industriais do silêncio. A opção do morto não existe, nem mesmo quase lhe resta. Na morte de muitos está o espaço onde se movem os poucos da opressão. Resta aos outros, nos cubículos desta guerra, a vesga sobrevida, fantasia de esperança. E, no entanto, o ano era muito engraçado e cheio de malemolência. 69. Esse gostoso para baixo e para cima, que é uma partilha democrática do prazer, onde não há nenhum artifício de ativos e passivos. Balanço comercial. Outro balanço, não o intercâmbio de uma sexualidade de possuídos e possessores. Todo sexo é um 69, mas nem sempre nisso se faz tensão. Há uma espécie de miragem deformadora que faz do prazer uma fórmula 96. Um de costas para o outro. O de trás de cabeça para baixo, invertido, fêmea, errada. O ano deveria, pelo menos por metáfora, estimular encaixes, organizar contatos. Não teve nada disso. Castrações. E aí o autor continua. Enfim, é um livro impressionante. Aqui ele foi publicado pela editora do Pasquim, se não me engano. Porque, tem aqui, a Pasquim apresenta. Eu adoro a história desse Pasquim. Eu acho uma das coisas mais impressionantes da nossa imprensa. Mas aí aqui na capa existe uma frase que diz: um possível romance autocrítico sobre os exílios, do desterro na militância clandestina, do asilo europeu, do degredo na homossexualidade. Enfim, aqui tem uma foto do Herbert Daniel. Para você aí que quer saber um pouco mais da vida desse autor, existe uma biografia que foi escrita pelo James Green, chamado Revolucionário Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, que tem publicação aqui no Brasil pela
Civilização Brasileira. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo o livro, mas ele está embaixo de vários outros, eu não vou pegá-lo agora. Mas enfim, para além aqui desse Passagem para o Próximo Sonho, eu tenho aqui em casa também A Fêmea Sintética, que é um romance de ficção científica do autor. E tenho também um outro livro meio autobiográfico dele, que se chama... Ai, meu Deus, cadê o livro ali? Meu Corpo Daria um Romance. Enfim, que é um livro um pouco maior também. Eu não sei qual deles é mais fácil de ser encontrado. Tá? Infelizmente eu não fui olhar para isso antes de gravar o vídeo. Mas enfim, fica aqui a minha enfática recomendação desse Passagem para o Próximo Sonho, que dos três é o livro que eu acho que é mais interessante, justamente por conta desse caráter autobiográfico, se bem que lá O Meu Corpo Daria um Romance também tem algo de autobiográfico, como o próprio título sugere. Enfim, então esses foram os 13 autores que eu separei aqui para essa minha lista, né, de recomendações para vocês. São autores, alguns deles, felizmente, a maioria, na verdade, foi republicada recentemente. Eu adoro esse processo de resgate dessas vozes esquecidas. Eu espero de verdade que com esse vídeo eu tenha conseguido, enfim, despertar o interesse para pelo menos um desses autores aqui, muito embora todos eles valham muito a pena, certo? Eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde já constam outros vídeos dentro dessa proposta das 3 indicações, e deixarei também, para além dos links de vídeos que eu fui citando ao longo dessa minha fala, o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Esse canal só sobrevive falando desses autores que foram esquecidos, justamente por conta da contribuição de cada um de vocês, certo? Seja essa contribuição monetária, seja ela algorítmica, digamos assim. Fica aqui então o meu agradecimento a todos vocês. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.